Olá, antes de começar o episódio, queria apenas deixar aqui uma mensagem que é, depois de estar aqui a editar, percebi que o som está um bocado de merda deste episódio. Pronto, é isso. Pedimos desculpa pelo incómodo, peço eu, não é? Porque o resto ninguém quer saber do som e não sei o quê, sou sempre eu que tenho tratado, as coisas técnicas, enfim, isto é muito difícil, as pessoas que trabalham nas minas não sabem a dificuldade que é ter um podcast, mas pronto, olha, é o que é. Queria só dizer isso, que o som não está espetacular, eu espero que gostem, que consigam ouvir na mesma. Também não está assim tão mal, estou a baixar as expectativas só para depois parecer melhor do que o que realmente está bem? É isto, não tenho mais nada a dizer e vamos então ao episódio. Muito obrigado e um bom dia, se for caso disso. Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigentes, não sermos piegas. Ser exigentes, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Estou bem. Isso é que é preciso. Estou aqui a ser assediado sexualmente pela Zaya. É o costume, não é? É uma oferecida. Hoje temos convidado. Temos, sim, senhor. É verdade, temos um convidado. Ivo Tavares, chefe de cozinha. É assim que gostas de ser tratado? Não. Cozinheiro? Tira a parte do chefe e o cozinheiro aplica-se muito melhor. É? Quando vais ao dentista e tens que preencher aquelas coisas tipo profissão, idade, o que é que escreves? Cozinheiro. Porque é isso que eu faço. Sim. Eu cozinho. É como os dentistas quando dizem dia. sou médico dentista. Não, caralho, és dentista. Então, chega, não é? Sim. Mas essa tua desconfiança pela palavra chefe tem a ver com a dimensão que a palavra chefe ganhou hoje em dia, do estrelato, da celebridade, porque tu és chefe no sentido em que lideras uma cozinha, não é? Sim, é isso, sem dúvida, mas acho que no fundo eu sou um cozinheiro, não é? E é o que eu faço diariamente, é cozinhar. A minha equipa na cozinha neste momento são 3 pessoas e, portanto, não me considero propriamente o chefe, não é? Acho que é um bocado por aí. E o trabalho é de cozinhar. Olha, vamos já falar, eu acho que podíamos começar por aí, não é? Pelo jantar que nós tivemos. Sim. Depois vamos para o passado, para a tua formação, para a tua relação de amizade com o Guilherme Duarte, não é? Sim, que é porque longa. isto é um país de cunhas e nepotismo, não é? E, portanto, nós há muito tempo queríamos trazer um chefe de cozinha e pensámos, olha, vamos trazer então alguém que se conheça. Mas eu tenho a dizer, e já que vamos falar do jantar, tenho a dizer que e eu não era nepotismo porque eu conheci o Ivo pela primeira vez quando fui lá jantar, que foi das refeições mais memoráveis que eu tive nos últimos tempos. Muito obrigado. Não só, eu não sou um gourmet, não sou um especialista, mas algumas coisas sei. Sei ver, percebi a identidade daquela cozinha, ou seja, tem ali sabores e perfis de sabores que eu nunca tinha provado antes, não é? Estamos a falar de cozinha mexicana, Sim. certo? Depois, se calhar, é mais específica de alguma região, não sei, ou não? Não, é um pouco... Tentamos sempre fazer pratos de várias regiões do México. Ok. A base é tradicional. Mas queria dizer que, nesse aspecto de identidade, provei coisas que nunca tinha provado e percebi o trabalho e dedicação que está em cada um daqueles pratos, ou seja, sei ver a quantidade de elementos que estão ali e o que o trabalho que deves dar não só pensar naqueles pratos, mas depois conjugar todos aqueles elementos. Lembro, por exemplo, do gelado, mas já lá vamos. Nós começámos com um Cocktail de mariscos. Cocktail de mariscos. Que devo dizer que eu não gosto, né, de marisco. E acho que é o único sítio, tipo ameijos e isso como mais ou menos, mas camarão e essas coisas nunca gosto. Mas já é a segunda ou terceira vez que apanho com esses pratos no teu restaurante e que vou sempre a medo. E digo, eu de marisco. E ele, não sei para não é. Não é assim que ele diz, mas... e eu provo e fico tipo, é bom. E curti bué, é muito bom aquilo. Mas lá está, porque acho que tem aqueles sabores tão diferentes, não é? E um bocadinho picante e aqueles condimentos todos que
que não noto, percebo que está lá o sabor do marisco e acho fixe o contraste, mas que se fosse só eu não gostava, mas com aquilo achei, pá, bom. Tem uma história esse prato, ou não? É um prato tradicional. É um prato tradicional, apenas com uma decoração, uma apresentação diferente, vá. Mas sim, é um clássico. E depois comemos uma empanada pescado, não foi? Uma pescadilha. Pescadilha. Foi uma pescadilha. Também é super tradicional e apenas trabalhamos a apresentação. E é, no geral, aquilo que tentamos sempre fazer. Apresentar uma cozinha de base tradicional com alguns elementos, às vezes algumas técnicas mais modernas ou contemporâneas para criar também outra experiência na boca, não é? E depois tínhamos aquela coisa com camarões, que era o que lembras? Tinha Tostada. tinha um sabor meio fumado até. Um aguachilo era uma tostada de camarão? Era. Tostada de camarão. Uma tostada de camarão. Muito bom também. Sim. E a seguir à tostada foi o pato, não foi? Foi o pato. Foi o pato. É curioso porque o pato, obviamente, que para já imagino a cozinha do México é múltipla e de região para região deve mudar muitíssimo, não é? Nós é que temos uma ideia muito fixa da cozinha mesma do forma México. que a nossa muda. É só burritos. Sim, Na maioria da cabeça das pessoas é só burritos e tacos, não é? É só isso. Mas, por exemplo, o pato era uma coisa que eu não associava à cozinha mexicana. É comum lá? Ou... Epá, da mesma forma que o pato é comum cá. Claro. Como é que nós geralmente fazemos o pato cá? Em arroz de pato. Pato com laranja e pouco mais. No México, da mesma forma que cá, é uma proteína com um valor elevado e que geralmente não é utilizada tão frequentemente. É exatamente igual no México. Portanto, o pato come-se no México há muito, muito tempo, porque é um animal selvagem e, portanto, é utilizado na gastronomia há muito tempo, mas no dia-a-dia, se calhar, não é tão usado da mesma forma que cá. Portanto, é sempre uma proteína, digamos assim, mais elevada, não é? Sim. E para finalizar, uma das coisas que também gostei imenso, que foi a sobremesa. Que era Era de chamoy, não? de manga. Era também baseado numa sobremesa de rua, vá. E com uma apresentação diferente, com os mesmos sabores e depois com algumas texturas diferentes, lá está, para criar. Mas tinha um sabor que nós falámos na altura muito peculiar que eu acho que nunca tinha provado. O molho chamoy. Era isso. É o molho chamoy que é feito com alperce, com ciruela passa e com hibisco, e que tem que é extremamente explosivo. O hibisco dá assim mais forte, não é? Mais sumo de lima também, sumo de laranja, e é um sabor muito diferente para nós e que resulta muitíssimo bem na conjugação com frutas. Qual é que foi o teu favorito, Hugo? Se tivesses que eleger um, se tivesses que comer agora um. Agora, neste Às vezes não é bem o favorito, né? Depende do momento em que tu queres, mas qual é que... Se fosse para comer agora, era a pescadilha. Agora caía muito bem a pescadilha com... É esta hora. Esta hora, mas... E depois há outra coisa, nós estamos aqui a falar de parte a pato, mas aquilo funciona como um ensemble também, não é? Ou seja, funciona como uma coisa a seguir a outra. Imagino que tu penses nisso, não é? O que é que vai a seguir uma a outra, não é? É como uma peça musical, não é? E eu gostei disso, gostei dessa... Acho que foi muito surpreendido. Acho que se calhar podemos falar também disso, que é, como tu dizias, os portugueses têm uma visão bastante limitada do que é a cozinha mexicana, não é? Penso que passa um bocado por aí. E as pessoas geralmente criam uma expectativa relativamente à cozinha mexicana que anda sempre à volta dos tacos, dos burritos e do guacamole, não é? E é muito mais do que isso. Em termos de perfis de sabores, são coisas muito, muito diversas. E nós tentamos explorar exatamente isso, explorar ao máximo sabores diferentes e naturalmente para exceder as expectativas daqueles que nos visitam e que, ao que parece, funciona contigo. Sim. E sentes que tem mudado isso? Tu, quando abriste o teu primeiro, não é? Que era ali em Alcântara, e agora fechaste o outro e abriste noutro sítio com mais espaço. Nessa altura, quando tu abriste esse, ainda era uma coisa muito nova, não é? Tipo essa cozinha mexicana, que agora já se cá abriram mais uns quantos, que já não são aquele mexicano tradicional, mas na altura tiveste cá aqui educar um bocadinho o consumidor, não? Sim, claro, naturalmente. Não diria educar o consumidor, mas sim apresentar outro estilo de cozinha mexicana que as pessoas não estavam habituadas. E naturalmente que aquelas pessoas que nos visitam desde os tempos de Alcântara
Já provaram, sei lá, eu lembro-me que em Alcântara fizemos 20 e tal menus, neste momento já vamos no terceiro, já provaram uma série de coisas diferentes e começam a reconhecer alguns sabores, começam a reconhecer algumas preparações que antes nunca tinham provado, e isso é gratificante, porque no fundo estás a fazer um trabalho de difusão da cozinha mexicana, e acho que é importante, e é importante no ponto de vista de oferecer algo diferente, não é? Não importante, não tem importância nenhuma. Antes de mais, convém lembrar que o restaurante se chama, para quem já está interessado e quer saber mais, que chama-se Ixcali, com Z e 2 L's, não é? Exatamente. E Ixcali significa crescimento e renascimento. É uma palavra náhuatl de origem pré-hispânica, da língua azteca. E é um bocado isso que nós fazemos, é tentar sempre evoluir, crescer e reinventar-nos. E para isso tentamos mudar o menu com frequência. Neste momento estamos a mudar um prato por semana, para fazer com que as pessoas nos visitem mais vezes e para que possam provar coisas diferentes sempre, e lá está. E tenham outra visão também da cozinha mexicana, que acho que é importante. Essa é a parte gira do teu trabalho? É criar os pratos novos e os menus novos? É. Ainda é a parte que te entusiasma mais? É parte gira, sem dúvida. É a parte mais exigente também. Porque eu tenho alguma dificuldade em fazer as mesmas receitas que já fiz. Acabo às vezes por repetir um ou outro prato que já tenha feito, mas tento sempre incluir algo diferente, tento sempre otimizar a nível de texturas ou de sabores, e tento sempre fazer algo diferente, e portanto é a parte gira, mas também é a parte mais exigente do meu trabalho, porque tenho de estar sempre, constantemente a pesquisar e a pensar como é que eu posso melhorar o que estou a fazer. E como é que, fazendo o paralelismo quase com a comédia, que é tipo, um gajo escreve uma piada e confia que as pessoas vão rir, não é? Nós rimos, quando fazes um prato também confias que as pessoas vão gostar. Tens tipo um grupo de pessoas a quem mostras, ou confias, não, se eu acho isto bom, acho que a malta vai gostar. E depois como é que é a reação de vez as pessoas provar pela primeira vez o prato que fizeste? Eu tento sempre testar os pratos. Por vezes tenho mais tempo, outras vezes tenho menos tempo, e tento sempre ir melhorando, ou seja, meter um prato no menu não significa que o prato esteja sempre terminado, ou seja, há sempre coisas que podem melhorar, e vejo sempre a reação das pessoas, e vou provando e vou percebendo o que é que pode melhorar aqui, que sabor aqui é que se está a perder e que fazia sentido estar mais presente. E tentar sempre, por exemplo, o prato do pato, quando fizemos a primeira vez, era diferente, era o lombo do pato inteiro, e percebi que os talheres que tínhamos não eram adequados para cortar o pato, e portanto comecei a cortar o pato para o servir, porque era mais fácil de comer. Percebi também que, portanto, aquilo tem uma saladinha de coco, de funcho e de amêndoa. Uma saladinha? Não, disse saladinha. Saladinha. E percebi mais tarde que era importante. Portanto, inicialmente começámos por pôr esses ingredientes por cima do lombo do pato, e percebi que depois fazer a salada era mais interessante e a nível de sabor funcionaria melhor. E pronto, portanto, há sempre pequenos ajustes que têm de ir sendo feitos, porque por vezes a ideia é uma, mas depois não funciona na prática, não é? Tu quando pensas, ou seja, como uma vez que o conceito do restaurante são menus, não é? Ou seja, tu não tens carta, correto? Não é? Tu chegas e confias no chefe, naquilo que ele te vai pôr à frente. Tu pensas prato a prato, tens uma ideia melhor. Agora tive a ideia para o cocktail de marisco. Tenho que pensar numa coisa que case com isto. Como é que fazes essa construção? É exatamente pensar que depois de um prato quente, isto é geralmente a forma mais simples. Depois de um prato quente é bom que venha um prato mais fresco. Depois de um prato com uma grande intensidade de sabor, convém que venha um prato que corte um pouco essa intensidade de sabor do prato anterior, e tentar que o menu seja, no fundo, quase como
como é que se diz, uma roller coaster, Sim, não é? Tenha os altos e baixos. Exatamente, em termos de perfis de sabor, para que seja uma viagem, não é? Para que haja sempre pratos que sobressaem em termos de sabor. Um dos grandes medos do Guilherme é sempre de ficar com fome nesses menus, não é, Guilherme? Não, por acaso não. Por acaso não. Não ficámos com fome. Não. E por acaso eu não sou. Há muita malta que não gosta de cenas de degustação porque. Por isso diz que fica com fome, são porções muito pequenas. Não foi o caso. Não. A minha aversão às vezes à degustação é mesmo virem pratos que eu sei que não vou gostar porque eu não sou uma pessoa que gosta de tudo. E já me aconteceu, se calhar fui a 3 ou 4 restaurantes na minha vida em que tinha assim vários pratos de degustação. E a verdade é que fora do Ivo, em todos os outros, veio um prato ou dois que eu tipo, não consigo. E há uns tempos fui a um, e o primeiro é tipo um arroz de marisco. Eu não gosto mesmo de arroz de marisco. E eu, não. Depois a seguir vinha uma cena tipo leitão e estava bom. E então eu tenho sempre um bocado de aversão a isso, porque sou assim uma pessoa meio esquisita. Mas como eu também, apesar de ser esquisito, gosto de sabores diferentes, tipo mexicanos, indianos, asiáticos, gosto tudo disso e de experimentar isso, coisas mais condimentadas. E aqui a verdade é que não houve isso. E eu senti, a primeira vez que fui, eu por acaso disse ao Ivo, olha que eu não sinto, mas há aquela malta que não sei se não vai sentir já o badochazinho que acabaste. Que as porções estão pequenas, mas por acaso agora não senti nada. quando Também vais- o coquetel de marisco, por exemplo, é muito mais bem servido Sim. em termos de quantidade muito do menos que era a do menu, ostra. Claro. não é? Mas também E- depende, quando vais ao menu de degustação, eu pelo menos não estou à espera de sair de lá empaturrado, não é? Estou à espera de uma experiência de sabores. Mas pronto, se calhar se queres isso, vais Sim, mas comer tens um cozido ali ao painel Tens de que sair Alcântara à satisfeito, quinta-feira. não é? podes sair do restaurante a pensar, e Claro, agora tá passava bem. a buscar um Big Mac. Está bem, não é? mas não. Mas já que estás a falar de gente esquisitinha como o Guilherme, estou a brincar. Mas porquê é que pensaste neste conceito? Porque em termos comerciais é mais arriscado, ou não? É mais difícil. Isto surgiu ainda em Alcântara, não no início, porque nós no início trabalhávamos à carta. E por uma questão de tentar criar uma rentabilidade estável no espaço, porque era um espaço apenas com 6 lugares, optámos por começar a fazer um menu, porque a rentabilidade era muito mais, portanto, fixa, não é? Pronto, sabíamos, ok, se tivermos a casa cheia, vamos conseguir faturar este valor, portanto isto dá para pagar as nossas despesas. Ok. E portanto acabámos por criar esse conceito do menu Descubra México, que no fundo é uma viagem aos sabores mexicanos e estamos a continuar a fazê-lo também por essa razão, por uma questão de estabilidade, porque imagina, e isto aconteceu-nos em Alcântara, ter uma reserva às 9 da noite a uma sexta-feira e chegarem 8 pessoas e comerem 3 guacamoles, beberem corona e irem-se embora. E portanto isto do ponto de vista do negócio é totalmente inexecuível, não é? Não é Mas num possível, espaço tão não é? pequeno, não é? Pronto. Este, apesar de ser um espaço maior, não deixa de ser um espaço pequeno, não é? Neste momento estamos a servir no máximo 14 pessoas por turno e o restaurante tem Tens dois capacidade... turnos, Exatamente, e a capacidade máxima do restaurante são 24 lugares. Portanto, não deixa de ser um conceito, um restaurante de pequena dimensão e que necessitamos, do ponto de vista de gestão, de tentar ao máximo, portanto, geri-lo de forma a que possa continuar a ser viável, não é? E que possa continuamente crescer. E neste momento estamos a servir apenas no máximo 14 pessoas por turno porque não tem capacidade financeira para garantir mais 1 ou 2 salários, que era o que eu precisava, não é? E esse é o desafio. E porquê o México? Conta-me lá essa história. Porque a convite de um amigo há cerca de 9 anos atrás, convidou-me um amigo mexicano com quem tinha trabalhado em Espanha, convidou-me para ajudá-lo a abrir um restaurante na cidade do México, porque ele está baseado em Guadalajara, e começou assim. No fundo foi um trabalho de organização e de formação de equipa que durou 1 ano. E no fundo viver na cidade do México deu-me a conhecer um pouco do que era a cozinha mexicana e que eu percebi que não sabia absolutamente nada sobre cozinha mexicana, porque lá estávamos habituados a conceitos completamente deturpados do que era a cozinha mexicana cá e um bocado por toda a Europa. Aqui há uns anos atrás era um bocado assim, havia muito pouca coisa com base tradicional. E tive curiosidade em aprender, porque tecnicamente a gastronomia mexicana tem ainda mantém muitos processos pré-hispânicos e processos muito antigos e muito manuais,
E eu achei isso super curioso e, portanto, na altura pedi-lhe, gostava de aprender mais sobre a cozinha mexicana, e ele sugeriu-me ir trabalhar para um restaurante de um amigo dele em Oaxaca, no sul, e pronto, e foi assim que comecei a descobrir um bocado mais sobre a cozinha mexicana. Foi aí que também descobriste como é que é ser nalcoteado numa cozinha de restaurante? Não foi em Oaxaca, foi na Cidade do México. Isso foi um episódio muito engraçado. Queres contar essa história? Posso contar. Fala-se muito, isso cá vai ser um tema que as pessoas perguntarem, que também vamos falar, que é os ambientes na cozinha, não é? Aquela cena do pesadelo na cozinha, e esses programas deram essa imagem que acaba por ser um bocadinho real de masculinidade tóxica na cozinha. É um bocado. Eu, antes de trabalhar no México, trabalhei no Reino Unido, em Londres, e sim, vivi alguns momentos muito complicados nesse tipo de ambientes. Mas esse episódio no México é precisamente o inverso, é o chefe a levar um selo na cara de um cozinheiro. Este foi um episódio giro. Eu estava a meio do serviço e vem ter comigo um cozinheiro a quem eu dava alguma responsabilidade para me supervisar o resto da equipa, porque era uma equipa com 26 cozinheiros e, portanto, eu tinha algumas pessoas em quem confiava e que lhes dava alguma responsabilidade para me ajudarem a supervisar a operação. E veio ter comigo a queixar-se de que um dos cozinheiros estava num local, numa cozinha que tínhamos de preparação, a arranjar peixe, onde supostamente não deveria fazê-lo, porque era uma cozinha de difícil limpeza. E ele chamou-me, eu fui adverter a pessoa e disse-lhe, mas tu não podes estar aqui, já sabes disso e não sei o quê. E quando faço, e portanto quando estou a falar, estou a gesticular com as mãos e faço um movimento que se aproxima da cara dele. E automaticamente levei um selo na cara que me deixou KO no chão. E após disso... Não... E após isso deu-me um pontapé na barriga e ainda me tentou dar um na cara, mas felizmente apareceu um cozinheiro que se apercebeu da situação e fez-lhe uma placagem, atirou-o ao chão e depois o gajo fugiu. Percebemos depois que estava sob o efeito de drogas e... Que drogas? Eventualmente cocaína. Ok. E... Que é comum nas cozinhas. Algumas, não todas. Em algumas. E que estava a tomar anabolizantes e esteroides para ir para o ginásio para ficar bombado. Estava com roid rage. E foi assim um episódio... Então, já que contaste esta história, deixa-me partilhar só uma, que eu trabalhei pouco tempo, mas trabalhei a servir à mesa em restaurantes em Nova Iorque, e tenho algumas histórias com a cozinha e não só, mas havia um tipo que trabalhava noutro restaurante, que era o Zé Leão, que era um maître d' daqueles mesmo profissionais, que sabia fazer aquilo muito bem, e o gajo tinha trabalhado num restaurante muito conhecido nos anos 90 em Nova Iorque, que era o Baltazar, e sentava, imagina, 200 pessoas por noite, estás a ver, ou mais. E ele tem as equipas de sala, os busboys, os waiters, depois ainda há outro que agora não me lembro, aquilo é tudo muito organizado, não é? E que de repente começou aquilo não estava a funcionar bem, ou seja, eles estavam num dia não. Então que o gajo acima dele chamou os gajos à cozinha e disse, abriu um saco de coca e disse assim, agora vamos todos cheirar e vamos todos trabalhar a bom ritmo. E aquela malta, fizeram uma filinha todos e começaram todos não sei se trabalharam bem ou não, mas esta história dele. E também conta outra história engraçada, que houve uma determinada altura que começou a ter que dividir os turnos por nacionalidades, porque os mexicanos começaram-se a pegar com os paquistaneses que se pegavam com outra nacionalidade qualquer, e então ele tinha que dividir aquilo, não podia fazer equipas mistas da mesma nacionalidade. E há muitas histórias dessas nos restaurantes, porque são ambientes de muito stress, não é? Sem dúvida. Um disclaimer aqui, não consumam drogas enquanto trabalham. Não consumam. Também na minha área também conheço. Também conheço quem dê na coca para trabalhar, sim. Mas, por exemplo, é mais complicado, por exemplo, se fores condutor de um caminhão cisterna de gasolina, não é? Do que se fores fazer um show de comédia. Sim. As consequências são mas menores. Gerir o stress sobre o efeito de drogas deve ser um caos, não é? Digo eu. Mas da minha, ou seja, nesse tempo estive lá, tive acesso, ouvi várias histórias, por exemplo, tinha uma relação muito curiosa com uma malta da cozinha, que era toda sul-americana, que havia sempre uma agressividade latente, mas não era era uma agressividade que era uma forma de comunicação. Ou seja, ninguém dizia, olha querido, passas-me o prato, era pinche cabrón, güey, dá-me o prato, não é?
Mas que tipo, vi um gajo a desmaiar pelo calor excessivo. Tipo, estava um calor na cozinha. São sítios duros Sem dúvida. de trabalhar, não é? Sem dúvida. Sim, o stress, os timings. Depois depende naturalmente Quando da as coisas cozinha começam e a da falhar, exigência, não é? não é? Sem dúvida. E muitas vezes não tens tempo, por exemplo, cometeste um erro, não tens tempo para o emendar antes do prato sair. Não podes deixar, pois lá está, era o que eu estava a dizer, depende da exigência do restaurante, não podes deixar o prato sair sem que o prato esteja perfeito. Quer dizer, gera-se uma situação de stress durante uns minutos que é complicada de gerir e que tem de... E que é difícil depois manter o foco, não é? Ou seja, uma das coisas é, quando estás sob muito stress e continuam a chegar pedidos, é tu conseguires manter o foco e não colapsares. Não? Sim, isso é o desafio, não é? E é isso, no fundo, também que se aprende com cuidado e com a experiência. Aconteceu-te alguma vez, estou a dizer isto porque isso aconteceu-me como empregado de mesa, de esqueceres, pedirem-te 6 pratos e por alguma razão fazeres 5 e te escapar um? Quando vai tudo para a mesa, vês que falta um prato e tu todos... Sim, isso acontece. Agora, o que é importante é saber resolver rapidamente essa situação, não é? E o cliente não tem problema nenhum se a situação é resolvida com prontidão e se as expectativas são geridas a tempo, não é? O que é importante é, no fundo, haver comunicação e saber gerir as expectativas do cliente, não é? Porque se o cliente está à espera do prato naquele momento, tem de haver alguém que consegue fazer essa gestão e consegue amenizar a situação para que, quando o prato chegar, o cliente continua a estar num bom mood, não é? Sim, às vezes é só gerir mesmo a expectativa. Sem é só dizer, dúvida. olha, se disseres, está um bocado atrasado, vai demorar mais 20 um minutos. copo de vinho. Ou oferecer qualquer coisa. Por exemplo, Olha, se a temos situação um é erro, extrema, peço desculpa. Sim, já o fiz várias vezes. Aliás, na primeira semana de abertura deste novo Iscali, aconteceu várias vezes oferecer margaritas, porque foram atrasos brutais, não conseguimos fazer com que a engrenagem funcionasse e houve atrasos. E, portanto, o cliente, no fundo, está lá para ter um bom momento. Não é? Tu ali no teu restaurante tens a vantagem ou desvantagem que é não podes gritar com os empregados, porque toda a gente vê a cozinha, ou seja, agora como a disposição está, a malta janta ao balcão, em que tu estás, estão tu e 2 ou 3 agora que estão lá? Na cozinha 2, na Copa 1. Yeah. Em que as pessoas veem tudo, não é? Veem tudo a ser preparado, a acontecer e as pessoas estão ali. E nesses restaurantes não dá para... Quer dizer, eu já vi restaurantes em que tu vês a cozinha e que a malta está aos berros, que é um grande mau aspecto. Sim. Não. Mas às vezes cá apetece. Não dá, mas não há necessidade também. E isto é uma das razões também pelas quais nós trabalhamos o menu de degustação e com 2 sittings e que servimos as pessoas ao mesmo tempo, é também para reduzir o stress. Para mim e para os demais, e para que as coisas tenham todas um timing correto e para que as falhas sejam muito menores. E penso que isso ajuda muito e efetivamente não temos tido esse tipo de problemas. Não tenho estado em pontos de stress que me tenham levado a isso. No passado aconteceu, naturalmente, algumas vezes, mas... Nós já falámos aqui uma vez e lembro dos ouvintes e dos patronos também falarem disso e de malta que trabalhou na cozinha, que o paradigma de é normal haver gritos e insultos e stress máximo nas cozinhas, não é? Acho que um bocado também por essa, sempre que vês num filme é assim que é tratado, já há chefes que fazem até disso o seu traço de personalidade. Tu achas que é uma coisa que está a mudar e é uma coisa que há necessidade que seja assim em alguns restaurantes, ou é uma coisa que se tomou como é normal ser assim e aqui não é, porque em qualquer outro trabalho seria bullying, não é? Muitas vezes. E aí na cozinha é tipo, é normal, quem não aguenta vai embora. Achas que o paradigma está a mudar e achas que se alguma vez foi necessário isso? Eu quando comecei a trabalhar era assim em todo lado. Pois, eu lembro de contar as histórias de Espanha, assim em todo lado. Londres. E passei por isso. É necessário? Não é necessário. Agora, temos de pensar. São pessoas que trabalham muitas horas por dia. São pessoas que dormem pouco. São pessoas que muitas vezes até, se calhar, têm um estilo de vida que não é propriamente saudável. São pessoas que a sua saúde mental, muito possivelmente e muito provavelmente, não está no seu melhor. Sim. Ok? E, portanto, naturalmente têm muita dificuldade, ou têm mais dificuldade em lidar com situações extremas. E nós na cozinha, lá está, devido aos timings e devido à exigência, e lá está, depende também do conceito, existe uma predisposição para uma pessoa falhar do ponto de vista humano
e que não consegue lidar com determinada situação. Eu já passei por muitas situações na minha vida que eu não soube lidar. Por isso hoje em dia faço terapia, por isso hoje em dia reflito muito mais sobre as coisas que digo e sobre como organizo as coisas para tentar reduzir os níveis de stress, os meus e os dos que trabalham comigo. Por isso hoje em dia também tento relativizar um pouco a importância do perfeccionismo nas coisas que faço, exatamente para não me deixar num ponto de stress em que posso cair nesse erro. E com os demais que trabalham comigo também. Agora, há pessoas que trabalham na cozinha porque não têm outra escolha na vida. Há pessoas que trabalham na cozinha que não é aquilo que querem fazer para a vida delas toda. E, portanto, há pessoas na cozinha que não estão minimamente preocupadas se as coisas saem bem ou saem mal. E há outras pessoas na cozinha que estão focadas, que estão a dar tudo e que querem que as coisas saiam bem. E isto, ou seja, estes ingredientes todos podem efetivamente levar a que exista stress e que exista situações um pouco mais extremas. É desejável? Não é nada desejável. Deveria acontecer? Acho que não. Não é? Naturalmente que não. Tu falaste de vários elementos que levam a esse ambiente de maior pressão ou de abuso, né? Sim, às vezes mesmo de abuso. E também há outras coisas. Um é a maioria dos restaurantes. Eu lembro, por exemplo, acho que quando li um artigo na altura que morava em Nova Iorque, 80% dos restaurantes que abrem em Nova Iorque fecham em menos de um ano. Portanto, é difícil manteres um negócio aberto. Muitas vezes está muito em jogo. Não é? E, portanto, as margens são muito pequenas. Sem dúvida. As coisas têm que correr bem. Portanto, são uma série de coisas e depois acho que também há uma tradição quase, imagino eu lembro-me há um gajo, agora não me lembro dele, mas que é um dos chefes agora conhecidos, Diogo, já não lembro qualquer coisa. Mas é um desses assim da geração desta última geração, ele é Diogo, já não me lembro, mas que lembro de eu encontrar no Barcelona, que tínhamos um amigo comum. Isto já foi há 15 anos, portanto, e ele estava a estagiar não sei se eram 2 ou 3 estrelas Michelin. Pá, e lembro-me dele ir beber um copo connosco ao fim do dia e ele, ao fim do turno dele, e ele estava morto. E ele explicou-nos o horário dele, o que é que ele fazia, a que horas é que chegava ao restaurante, a que horas é que saía, a exigência que era, porque ele estava, ou seja, já tinha feito o curso, mas estava ali ainda na base da cozinha. E ele estava a falar aquilo e fazia-me lembrar um bocado, com as devidas distâncias, um gajo que vai para as forças especiais. Tu quando começaste a trabalhar, já agora o teu percurso como é que é? Estudaste cozinha, foste para um restaurante, como é que foi? Eu estudei cozinha cá em Lisboa, na Escola de Hotelaria de Lisboa. A meio do curso fui fazer estágio para Londres, para o Hotel Ritz, e voltei, terminei o curso e fui para a Espanha, estagiar num 3 estrelas Michelin no norte de Espanha. No País Basco? No País Basco, Martim Berazategui. Sim, o ambiente é de extrema exigência. Como é que era o ambiente do Ritz? E olha que o Ivo também andou no técnico. Portanto, ele sabe os ambientes. Antes disso tinha andado também no técnico. Como é que era o ambiente no Ritz e no Berazategui? No Ritz era tramado. Na altura tinham 4 subchefes e havia apenas um que não era uma besta. Os outros 3 eram de uma exigência brutal. Eram aquele tipo de gajo que tu davas um passo em falso e ele estava sempre a ver. E a forma como lidava com a situação era sempre um berro ou outro. E para quem estava a começar e uma pessoa que nunca tinha trabalhado na área, para mim foi um choque brutal. Eu fechei-me várias vezes no frigorífico daqueles walk-ins, daqueles gigantes, a chorar dentro do frigorífico porque não aguentava, não sabia lidar com a pressão e com a exigência e com a forma como falavam comigo, que nunca ninguém tinha falado comigo daquela maneira. E não eras pago, não é? E não era pago. Esses restaurantes valem-se muito disso, não é? Mão de obra não paga. Eu não sou contra. Porque aprendeste também muito, não é? Naturalmente. Aprendeste muito lá com esses gajos? Sim. Sim. Aprendi muito em todos os lugares que passei, e mesmo já depois de estar a trabalhar no México, por exemplo, fui trabalhar sem receber e voltaria a fazê-lo. Se tivesse tempo, eu faria. Estavas a falar do Ritz, desculpa. Imagina, quando os gajos havia uma coisa que tu fazias da forma como ele gostava.
E ele, obviamente, imagino que partia para o abuso verbal de chamar-te nomes e de te insultar. Era isso? Esse tipo de coisa? Sim, chegaria a isso. E se eu respondesse, chegaria a isso. E tu tinhas de dizer yes, chef? Sim. Okay. No fundo era um bocado isso. Era yes, chef ou... Não, estava a falar do Ritz. No Ritz, era inglês. Mas sim, era um bocado isso, é aprender a... Ok, estás-me a dizer que está mal, eu tenho de aceitar comer e calar, tenho de dizer sim, chefe, e fazer como tu me estás a dizer. E mais nada. Quer dizer, porque isso é importante. Isso é importante, o sim, chefe, porque não vale a pena estar a discutir de quem é a responsabilidade. Não é tua, é da pessoa que está acima. Se ela te está a exigir a coisa de determinada forma, tu executas e ponto. O máximo que podes fazer é como posso fazer melhor, é fazer essa pergunta. Como é que eu posso fazer? Não é? E isso é bom porque evita conflito. Não é? Se estás ali a tentar desculpar-te, a tentar arranjar uma forma de escamotear a situação, não faz a lado nenhum. Não vai melhorar a durante situação o serviço, por isso. não, não é? Se calhar depois do serviço Exato. pode-se falar, não é? Mas durante o serviço não vale a pena. Correto. E no Berazategui, era o ambiente, como é que era? Não era tão pesado, porque na cozinha de Martim Berazategui, na altura pelo menos eram 50 estagiários. Eram mais estagiários do que clientes, diariamente. Mas pronto, era um trabalho de uma minúcia incrível, não é? Eu não sofri muito aí, honestamente, em termos de estarem em cima de mim, porque estava com uma motivação brutal e corri imenso sempre para tentar aprender o máximo e consegui aprender muitíssimos pratos que faziam na altura, porque aquilo no fundo era, ok, aprendes este prato, demonstras que já consegues fazê-lo na perfeição e movem-te para outro prato, e portanto eu tinha essa motivação de querer aprender o máximo. Mas o estagiário faz um prato ou faz um elemento de um prato? Ou pode fazer elementos, ou pode até fazer um prato quase na totalidade e depois finalizado pelo chefe de partida ou por um subchefe. Pronto. E portanto eu tinha essa motivação e quis aprender o máximo e nunca tive nenhum superior em cima de mim a chatear-me muito. Era mais aquela luta que existia entre nós, entre os cozinheiros, para ver quem é que se destacava mais. Há bocado quando falaste do stress, eu os lembro-me horários, disso, não é? que é também super competitivo, os ambientes na cozinha, não são? Depende da cozinha. Lá está. Ou seja, é estranho que são colaborativos, mas neste também estilo são de cozinha, competitivos. sim, sem dúvida. Porque há sempre as pessoas mais motivadas e que querem crescer, naturalmente existe ali alguma competitividade entre quem é que demonstra ao chefe que faz melhor e que faz mais rápido e que é mais consistente. Que são coisas importantes. Por acaso, quando imaginava os estagiários, chegas lá e são 50. Imaginava uma cena tipo Karate Kid, que é primeiras 2 semanas vais ficar a esmagar as folhas de manjericão num almofariz. Sim, mas é isso. E depois vais a condicionar. Só tratas das folhas de manjericão, que fazem parte depois de um molho qualquer, e é um bocado assim. É um bocado assim. Okay. É um bocado assim. Aliás, é totalmente assim neste estilo de restaurantes, 2 e 3 estrelas Michelin, que existem imensas pessoas para fazerem pequenas tarefas. Podes passar 1, 2, 3 semanas a fazer a mesma coisa. E lá está. E se não demonstras que queres fazer mais e que fazes isso na perfeição no mínimo tempo possível, não vais crescer e não te deixam crescer e passar a fazer outra tarefa. Mas nós, há bocado estavas a falar dessas cozinhas, mas eu também já ouvi falar de outras cozinhas. Havia um gajo que agora não me lembro o nome, que era muito amigo do Anthony Bourdain, que aparecia várias vezes nos programas dele, que é um francês que tem O Eric Ripper. Acho que é esse. Um gajo de cabelo branco. Sim. Pronto. E, por exemplo, eu lembro dele dizer que na cozinha dele ninguém levanta a voz. Não há um palavrão, não há nada. E depois também era outro, já não me lembro, um também daqueles famosos na Escandinávia, que também vi umas imagens e parece uma galeria de museu. Portanto, também existe o contrário. Ou seja, de cozinhas de pura harmonia. E hoje em dia as cozinhas são muito mais harmoniosas do que eram. E tenta-se... Eu penso que se tenta também que sejam muito mais harmoniosas também, porque as pessoas já não toleram esse tipo de liderança, esta nova não é? geração, não é? Por coisas mais que tenha, não é? Também tem coisas boas. A malta já não atura essas faltas de respeito e só porque é o meu chefe eu não posso dizer nada e não sei o quê. Nova geração. Nem tem de, não é? Claro. Não é saudável nem para o chefe, nem
para os subordinados, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Um ambiente assim, esse estilo de liderança não consegue resultados a longo prazo que sejam consistentes. Eu acho que esse estilo de liderança tem resultados muito efetivos a curto prazo. E depois, dá naturalmente, bons reality shows, não é? E dá bons reality shows. Mas depois as coisas têm de ser geridas de uma outra forma. Que a malta base, não dá. a malta base, estás sempre a rodar. E hoje em dia, antigamente se calhar não era a coisa mais difícil do restaurante, não é? Ter staff. E agora é das coisas mais complicadas. Sem dúvida. A malta está-se a queixar. Eu lembro que tu falares disso e já ouvi outra malta que é o mais difícil agora, arranjar staff, porque malta base também estão mais altos, isso é bom, não é? Estão mais altos os salários, não é? da malta que trabalha na cozinha. E a escassez de mão de obra é um dos fatores. Mão de obra qualificada. Sim. E portanto as pessoas, se não estão bem no sítio onde estão e se têm uma proposta para receber um bocadinho mais noutro lugar, claro que vão, obviamente, se não estão confortáveis. Portanto, acho que é importante manter um ambiente saudável mesmo para cada um de nós, não é? Para termos uma vida um bocado mais estável, não é? Já é tão difícil, não vamos tornar as coisas mais difíceis, não vale a pena. As pessoas têm de desfrutar do trabalho, porque senão depois também não rendem, não é? Olha, vamos um bocadinho lá para trás, depois vamos voltar às cozinhas, mas lá para trás, que era... Vocês conhecem desde que idade? Desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Ele nasceu uns meses antes. Exato. Os vossos pais eram amigos? Sim, os nossos pais já eram amigos, já andavam a fazer trafolhices quando eram adolescentes, né? Acho que eles já se conhecem de infância, da adolescência, não sei. Da adolescência. Ao certo. E então nós já nos conhecemos desde sempre. Então, tipo, fins de semana, com os vossos pais, começavam muito em crianças, séries? Sim, acho que as recordações que eu tenho são mais cá depois a partir dos 12, 13. Okay. Sim. Daí a partir dos 12, 13 ficámos muito mais chegados e lembro das férias e já havia fim de semana. Antes disso, também nos víamos muitas vezes, mas não... Era mais pontual. Sim. Era mais pontual e não nos dávamos tão bem. Sim, porque e depois ele fez-te maçãs mistas inacreditável. Fazia-lhe bullying. Okay. Sim, ele fazia-me bullying. Sério? Ele tinha um carrapicho e tinha a mania que era... Peraí, ele tinha um carrapicho. Ele tinha um carrapicho. Tinha um rabichinho aqui atrás. Com que idade é que ele tinha esse rabichinho? Acho que desde sempre. Acho que os pais sempre cultivaram aquele rabicho. Uau, isto é uma revelação. Não tinha falado, já pus fotos disso. Já? Tipo, aí até aos 11, 12, aí até aos 10, altura em que uma cabeleireira me cortou aquilo, sem querer. Sim. E eu fiquei fodido. Choraste, e a minha mãe também ficou, não me lembro. E ela assim, mas ainda tem um bocadinho. Era tipo 2 fios de cabelo. E diz uma coisa, ele tinha orgulho nesse... Tinha, ele achava que era um samurai, que era um ninja. Portanto, ele tinha aquela necessidade de ser bully. E depois quando cortaram, foi tipo sanção. Perdeste esses poderes de arrogância. Eu também não era bully. Eu era bully, mas o Vivo também eu era conas, mas o Vivo não era mais conas. Sim, era bastante. Então não havia nenhum bully. Eram 2 conas e eu era menos conas. Íamos lá cá, ele ia lá à casa com os pais dele. E eu tinha os meus G.I. Joes e a minha computador para jogar. E ele queria ficar na sala a ouvir a conversa dos adultos. E eu ficava fedido com isso, não tinha ninguém para brincar. E o gajo já te fazia sandes nessa altura? Fazia uma boa sandes? Já dominava? Ou queria brincar com o teu treino de cozinha? Tinhas um treino de cozinha e ele queria... Eu acho que na altura até se calhar me identificava mais com os treinos de cozinha do que propriamente com os G.I. Joes. A coisa só começou a ganhar piada quando começámos a perceber que se calhar a atar bombinhas, aquelas bombinhas chinesas do carnaval aos G.I. Joes, eu aí comecei a achar mais piada à coisa. Sim, e a brincar com ele. Sim. Aliás, o Ivo tem histórias com fogo, giras, não é? Tenho. É pá, uma história. Piroman? Acho que foi. Tinhas uma tendência para queimar cenas ou não? Não foi. Mas o Ivo, qual monge budista, imolou-se uma vez. É verdade. Então. Pá, acho que foi das vezes que eu mais morri na vida. Estava com medo de morrer asfixiado. Pá, tínhamos que 17 anos para aí. Já tínhamos idade para ter juízo. Sim, já tínhamos certamente. Pá, e já não sei como é que foi. Estávamos à brincadeira a lutar, penso eu que foi isso. E ele arranhou-me na barriga. Não foi um arranhão que deitou algum sangue, mas nada de mais.
E queres conta a tua história que tu se calhar tens mais piada a contar a história. Não, eu acho que teve a ver porque tínhamos estado a ver um filme de vampiros em que um gajo cauterizava lá, como é que se diz, a ferida com uma faca tipo Rambo, né? E então o Ivo decidiu deitar álcool para a ferida. Foda-se. E era pegar um isqueiro, mas só para incendiar um bocadinho da ferida. Só que ele, quando estava a deitar álcool, eu partilhei a garrafa e ele ficou cheio de álcool, mas ele achou que pondo a mão assim a tapar, o álcool, a chama não passava. Epá, ele chega ao fogo àquilo e de repente todo ele é um gelado flambé. E começa a gritar: ai que eu estou todo a arder, eu estou todo a arder. E eu a dar-lhe, a tentar, a rir-me e a tentar não asfixiar do riso, a dar-lhe assim sapatadas na barriga para ver se aquilo apagava. Acho que chegaste a mandar ao chão. Mandei-me ao chão a tentar apagar. Rolar, sim. Pá, eu ri isso, eu não estava queimado, não, coisa. Quando ele levanta a t-shirt, parecia um leitãozinho cor-de-rosa sem pelos. Sobrancelhas também foram algumas, e na mão, não foi? Foi nas sobrancelhas, não me lembro. A barriga, sim, foi todo. Pá, e foi... E tiveste ir ao hospital? Chorámos a Não, eu não me queimei. Queimei-me zero, foi só os pelos. Fica com aquele cheirinho. Com um cheirinho a Ficou porco a tarde queimado. inteira, que ainda fomos de comboio não sei para onde e E ali no comboio de vez em quando levantava a t-shirt e nós chorávamos a rir. Tão bom. E estavas a dizer que ele esteve no técnico, tu estiveste no técnico, também desististe como... Não, tu completaste, não desististe? Completei. Tu saíste? Completou, Tu saíste? eu saí, eu tive 2 anos no técnico e no meio disso fui convidado para a Associação de Estudantes e fiz um trabalho incrível na Associação de Estudantes a jogar computador. Era muito profissional. Jogávamos na altura Age of Empires, Starcraft e eu organizava jogos nos laboratórios de informática. Tive lá um ano ainda minimamente motivado a fazer alguma coisa, mas percebi que aquilo era preciso uma dedicação incrível e não consegui, não achei que fosse por aí, porque... Mas não é para dedicação, porque tu tens dedicação à cozinha. Era simplesmente a coisa que tu não querias dedicar àquilo. Não era isso que... Então como é que descobriste a cena da cozinha? Depois de muito trambolhão. E ainda foste para algum sítio depois do técnico? Sim, eu depois do técnico ainda fui para o ISEG. Estive no ISEG em Matemática Aplicada à Gestão e Economia, porque queria entrar em Gestão e não entrei, não tinha média. Matemática aplicada. Sim, na altura comecei a trabalhar em Gestão de Condomínios. Por brincadeira, e depois a coisa começou-se a tornar séria e comecei a ter alguma responsabilidade e quando dei por mim estava a gerir 50 prédios e a fazer reuniões quase todos os dias e processos executivos, uma coisa louca, mas estava super dedicado e achava muita piada aquilo. E na altura depois decidi ir estudar gestão hoteleira para uma faculdade que depois perdeu o estatuto de interesse público. Ainda trabalhei mais uns tempos e foi na altura que comecei a pensar, tu tens de estudar alguma coisa, porque isto de andar a trabalhar num sítio e noutro e não sei o quê, não vais a lado nenhum e não te motiva muito. E foi na altura que pensei, deixa lá fazer uns cursos de cozinha, gostas tanto de cozinhar, Tu já gostavas de cozinhar então? Sim, já festas, com amigos e não sei o quê. O gajo cozinhava bem ou não? Cozinhava, mas inventava muito na altura. Sim. Imagina, ele chegava qualquer coisa, fazer um prato, a seguir abria a cena dos condimentos e dos molhos, e se tivesse 5 molhos, ia aos 5 molhos lá para dentro, e aos condimentos todos, e às vezes saía cenas incríveis, às vezes saía, como saiu daquela vez que decidiste fazer um caril em minha casa, em que tu tinhas uma pasta... Aquelas pastas de caril uma pasta de caril, em que aquilo era... aquilo dava para ir para 20 porções, uma coisa, era para pôr um bocadinho, e ele pôs tudo para 3 pessoas. E quando nós provamos, mas a cena mais picante... Transformaram-se indianos em Sim. Mudou a tonalidade da pele, estava tipo mesmo intragável de picante, mas ele, para não dar para falar, não, está bom, a suar, olhos vermelhos. Isso é algo que é importante aprender, que é saber que a criatividade é importante, mas que a criatividade funciona com base em técnicas, em princípios de cozinha. Exatamente. Tu vês muita gente que no início pensa que vai revolucionar a cozinha e não sei o quê, mas depois há limitações, não é? Há ferramentas para fazer as coisas, há uma tradição, há perfis de sabores, não é? É muito isso. É impossível criar algo... Não é impossível, mas sem dominar o que é história da cozinha no ponto de vista técnico, é difícil criar e é difícil criar algo harmonioso, não é? E portanto isso é extremamente importante aprender as bases, por essa razão são as primeiras coisas que se aprendem até para escalfar um ovo há uma técnica, naturalmente, não é? sim.
No outro dia estive a fazer uns ovos escalfados, os poached eggs, e fui ver ao YouTube. Pá, e saíram perfeitinhos. Tens água, metes vinagre, Mas tens que rodopiar a água, não é? depois pões o ovo num coador para tirar aquela clara mais aguada, porque senão vai fazer aqueles fios, e depois redupia, fazes um vórtex na água, metes lá o ovo, 5 minutos, 6 minutos e fica. Ainda vamos ver o Guilherme a fazer vídeos de como fazer coisas básicas na cozinha. Mas uma coisa que o Guilherme disse há bocado, e pegando nisto estamos a falar, que é a questão de inventar os pratos, que é uma cena fixe, pesquisa. Imagino que muitas vezes vem de coisas que tu comeste, muitas vezes vem, já vi chefes, vem de inspirações de sua história pessoal, de memórias muitas vezes ligadas à infância. Imagino que, não sei se com a cozinha mexicana se calhar era mais difícil, mas provavelmente com memórias que tu tiveste lá no México, de experiências. É mais por aí. Mas há uma cena que é a execução. Ou seja, para um restaurante ser consistente, a execução tem que ser consistente, não é? E neste momento tu não delegas, não és um chefe que chega lá e tens um subchefe e que faz as coisas. Essa cena da execução para ti dá-te prazer, ou seja, dizeres eu vou executar isto, vou fazer esta técnica, mais esta, ou a determinado ponto aborrece-te? Não, isso dá-me imenso gozo. Ou seja, não só o criar o prato, mas é depois como é que vamos chutar não sei quantos pratos destes ao mesmo tempo. Como é que vamos armazenar todos estes ingredientes da sua forma? Como é que vamos confeccionar cada um dos elementos do prato? Ou seja, e como é que isso vai durante o serviço? Como é que eles vão ser enriquecidos? Como é que eles vão ser preparados? Portanto, toda essa gestão é muito importante, não é? Para ter todos os produtos, todos os ingredientes no seu ponto máximo de frescura, portanto, dentro do prazo de serem consumidos, ter atenção a... Não haver desperdício. Exatamente, de forma a não haver desperdício e ao mesmo tempo que não seja há um rentável. lado de resolução de quebra-cabeças quando estás a construir justamente um restaurante. E no menu tem que ter É engraçado porque muita falaste de atenção. matemática, há qualquer coisa de resolução de problemas, não é? Há um bocado porque lá está, tem de ser execuível no momento do serviço, aquilo tem de sair tudo nos timings que é suposto. E a própria construção do menu, a preparação, que no fundo é feita toda, grande parte dela é feita toda antes do serviço, tem de ser execuível naquele número de horas que nós temos. Pronto, Já te aconteceu imaginar um prato muito fixe e depois perceberes que é, bem, a quantidade de elementos que tenho nisto, os fornecedores que tinha ter para ter este prato, a quantidade de desperdício que ia acontecer e dizeres não posso ter este prato porque não é rentável, ou não é em termos de tempo. Sim. ou neste turno não conseguiria fazer isso? Já. Por exemplo, o coquetel de mariscos é um prato que é um bocado quebra-cabeças, porque a preparação é louca. São muitos cortezinhos, todos eles diferentes. A preparação do molho em si, são muitos ingredientes. Em termos de produção, é um prato que demora muito tempo. Em termos de serviço, é um prato muito simples que é só praticamente pegar nos mariscos, foram todos cozinhados à parte, juntá-los e servir. Pronto. Portanto, tem de haver essa gestão de o tempo de preparação, não é? Naturalmente o custo é importante, mas o tempo de preparação e o tempo que depois leva a servir. Sim. Portanto, e tentar conjugar com os outros pratos de forma a que tudo seja execuível. Sim, eu acho que é uma... Acho que a malta não tem muita noção, e eu próprio também acho que não tenho. Agora tenho mais, porque também já te vi a preparar, e sei o tempo que demoras a preparar, e tens que estar lá para, desde comprar coisas até depois começares a preparar, que é, às vezes, o preço, não é? E que as pessoas dizem, ok, isto é caro. Eu acho que há valores, tipo, 1.000 euros por uma refeição de uma pessoa, acho que nenhuma comida vale isso, no meu entender. Aqui é diferente, estamos a falar 50 euros o menu, não é? Sim. Com preço soft opening. Preço soft opening, é. Exatamente. E depois ao vinhos vamos ter um miminho, não é? Uhum. Já falamos aí no fim. E o que é que eu ia dizer? E que é totalmente diferente, a técnica que tem que estar ali, o tempo, tens coisas a cozinhar horas, não é? Para fazer caldos, isto e aquilo, do que vais a um restaurante de carnes e se calhar pagas 70 euros por um tomahawk, que foi feito em 5, não houve preparação nenhuma, foi tirar, vais deixar cá fora um bocadinho e depois, pronto, a matéria-prima em si é mais cara, não é? Naquele caso. Mas não é preciso técnica, não é preciso preparação, não é preciso tanta técnica, mão de obra. Sim, tanta mão de obra. E aqui, estás a pagar, além de estás a pagar os sabores que são muito diferentes, estás a pagar isso. E as pessoas às vezes não têm noção do trabalho todo que está por trás. Não tem, acho que a maioria das para preparar aquilo.
Eu como leigo às vezes vejo e tipo penso, tipo, vejo essas cenas, tipo, é preciso cozer o caldo 24 horas, 5 não chegava, estás a ver? É tipo, essa diferença, tipo, o consumidor normal vai notar a diferença? Ou é às vezes aquele perfeccionismo que eu também tenho às vezes, de editar um vídeo é uma coisa assim, que eu sei que 99% das pessoas não vai notar aquele detalhe em que eu perdi 2 horas. Não vai notar, mas eu estou a trabalhar para aqueles 0,1% que vão notar também. Eu acho que sabes uma coisa, Às vezes é isso. eu acho que tu não estás apenas a trabalhar para esse 0,1%. Estou para mim, Para ti. estou para mim, sim. Acima de tudo é para mim, mas às vezes quando penso isso é tipo, não, eu vou fazer isto porque acho que... Mas às vezes também há alturas que é tipo, pá, o perfeito é o inimigo do feito. Não, é? às vezes sim, às vezes sim, bom mas... o ótimo é o inimigo do bom. Uma coisa Mas havia coisas, por exemplo, nos teus pratos, não é? Não são... Mas havia, imagina, não estou a lembrar de nada, mas às vezes há 4 pintinhas de molho que tu vês ali que dão uma identidade àquilo que estás a comer. Tu, se calhar, nem notas porque metes na boca e mordes e não vês. E aquelas 4 pintinhas verdes têm 5 elementos para fazer aquele molho, que foram... Cada um dos elementos tem uma técnica diferente e que, se calhar, para aquelas 4 pintinhas são 4 horas de trabalho, não é? Acontece isso? Coisas... Sim, não é exatamente esse exemplo, Sim, mas sim, sim. claro que sim, e que depois no sabor final tem a sua função, não é? Que as pessoas não... São Que as coisas... pessoas não entendem, Claro. pensam, ok, isto é decorativo, muitas vezes exatamente, pode é ser, decorativo. outras vezes pode não ser decorativo e pode criar ali uma harmonia de sabores que faz todo sentido. E o que estavas a dizer relativamente ao caldo, ou seja o que for, de uma preparação que poderia ser feita em menos tempo, se a pessoa vai notar a diferença. Epá, se calhar às vezes é a diferença entre tu gostares de uma coisa e não gostares, porque tu não gostas de marisco. E porquê é que tu gostas de marisco quando vais ao Escali? É pá, porque existe uma harmonia de sabores que complementa o sabor do marisco e que te faz provar as coisas de uma forma diferente. É completamente diferente com comer um camarão cozido do que comer um camarão grelhado do que comer um camarão no meio de um cocktail. Pronto. E isso é importante precisamente porque vais atingir níveis de sabor e de prazer completamente diferentes. Sim. Mas também há, se calhar, restaurantes que usam esses artifícios para cobrar mais caro e no fazem fundo batota. aquilo é uma merda, sim. Claro. Porque eu acho que a malta tem muito esse preconceito contra não sei se a alta cozinha, o que seja. Eu acho que aqui tens técnicas de alta cozinha, mas é uma coisa mais... também tem bases tradicionais, não é? Sim. Não sei como E é que tu relativamente... classificarias. Mas às vezes acho um bocado presunçosa essa alta cozinha, estás a ver? Eu nunca fui a muitos restaurantes assim, pá, caros, na verdade, nunca fui, mas já fui a 1 ou 2 em que aquilo vem e é tipo, pá. Se calhar é presunçosa quando não é de facto alta cozinha, quando é pseudo alta cozinha. Pois é, tipo, pá, aquela de repente, não é? A altura ficou mal, pá, põe aqui um bocadinho de espuma de não sei o quê, pronto, toma 50 euros pelo prato, tem aqui espuma de não sei o quê. O preço não reflete apenas a qualidade dos ingredientes, não reflete apenas a quantidade dos ingredientes, não reflete apenas a originalidade e a criatividade. Reflete também o serviço, Sim. reflete também O local o onde é o ambiente, restaurante, às não é? vezes, não é? O local, e portanto também não podemos avaliar o preço só pelo que tu comes e pelo satisfeito que sais. Mas naturalmente que é aquilo que tu dás maior importância, não é? Para um consumidor. Tens algum consumidor que dá importância se fica bem na foto do Instagram, não é? Também é verdade. Mas acho que temos sempre de pensar ok, a experiência geral, o serviço, a comida, o ambiente, como é que eu me senti e quão satisfeito saí de tudo, não sei, no fundo isso é o preço, não é? Eu já não sou uma pessoa de gastar muito dinheiro em restaurantes porque não posso. Se pudesse, faria, porque é importante para perceber o que é que se faz, mas das poucas vezes que o fiz e gastei um pouco mais, gosto de fazer essa avaliação e perceber também se faz sentido ou não faz sentido, e muitas vezes sim, pagas um pouco mais porque o restaurante está na berra, vá, e efetivamente se calhar não atribuis esse valor, não é? Porque todas essas componentes não são harmoniosas e a percepção de valor que tens é inferior ao valor que pagaste. Portanto, isso é a margem, diz que a margem é de 30%, não é? Para de alimentos. Sim, sim, geralmente é o que se tem. By the book será isso. Há quem tenha margens, ou seja, custo superior ou um custo inferior de alimentos. E depois muitas vezes pode-se ganhar dinheiro com as bebidas, não é? Ou seja, se és um sítio que vendes
muito vinho, por exemplo. Há restaurantes que ganham muito dinheiro com vinhos, não é? E nas sobremesas também. Sobremesas também, sim. Os cocktails, e tudo isso ajuda, não é? Ou seja, aquilo que tu estás a fazer, pelo menos segundo o que eu percebi, é por paixão, por gosto, se calhar por casmurrice também, e casmurrice aqui é uma coisa boa, não é? Sim. Porque provavelmente seria mais fácil tu abrires, com os conhecimentos que tens de mexicano, abrires uma coisa, por exemplo, com menos elementos. Eu vou dar um exemplo. Havia um chefe muito conhecido quando eu morei no Brasil, que era o Truago, tem um nome francês, mas ele era brasileiro, em que o gajo tinha vários restaurantes. E uma das coisas que o gajo abriu, que era uma das coisas que tinha um sucesso tremendo, era uma hamburgueria que só tinha 2 hambúrgueres. E tu só podias pedir aqueles 2. Portanto, tinha muito poucos elementos, não é? Ou seja, os fornecedores eram sempre os mesmos, não é? Aquilo era sempre igual. Tu comias numas merdas que era quase, não era em pé, mas umas cadeiras altas. Portanto, o tempo de ocupação era, sei lá, 15 minutos para comeres um hambúrguer. Uma rotatividade brutal. Pá, aquilo fazia-lhe... Estava sempre cheio. Não eram hambúrgueres... Também não eram muito caros, mas não eram um McDonald's. E aquela merda devia-lhe dar imenso dinheiro. Tu achas... Ou seja, estás a fazer isto. Achas que em algum momento... porque isso acontece com muitos donos de restaurantes. Diz, ok, vou ter que fazer outro tipo de projeto porque não posso continuar a fazer isto, porque senão vou estar sempre a viver da mão para a boca. Eu penso nisso muitas vezes. É verdade, eu penso nisso muitas vezes. Eu sinto no fundo que o Iscali em Alcântara foi um proof of concept. Neste momento continua a ser um pouco. Eu acredito que o que nós oferecemos é o único a um preço simpático para aquilo que oferecemos e para o trabalho que está envolvido e para a diferenciação que existe relativamente à concorrência. Para mim é um trabalho muito árduo e que dedico demasiadas horas para o retorno que tem, que neste momento é zero. Antes pelo contrário, só me tem dado prejuízo e sem ordenado. Mas eu acredito que é um conceito que funcionará. E no fundo eu quero estabelecer uma marca. Claro. E eu estou a lutar por isso. Isto é uma etapa de um caminho. Exato. Okay. E portanto não quero desistir, apesar de pensar nisso, como te disse, epá, e gostava de fazer dinheiro. Sei que não vou ter a mesma energia que ainda consigo ter e a capacidade de abarcar tantas responsabilidades, e sei que vai chegar a uma altura que não vou conseguir fazê-lo, e espero que nessa altura já tenha tido a inteligência de tomar essa decisão e ter um conceito que me dê dinheiro e que me dê que seja muito menos dependente de mim. Porque do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de negócio, o que eu estou a fazer é um erro, não é? E admito isso perfeitamente, porque um negócio que depende de uma pessoa é um risco brutal. Acontece-me alguma coisa e o negócio morreu, não é? Pronto, isto pode servir como conselho a quem nos possa estar a ouvir, que seja empreendedor na área da restauração. Não façam algo que dependa totalmente de vós, mas como estou a fazer algo que é diferente, tem necessariamente e obrigatoriamente durante um tempo de depender apenas de mim. Naturalmente no futuro espero conseguir fazê-lo, mas a observação que estás a fazer é muito real. Mas a ideia é até passar pelos dois, né? Continuares a ter esta oferta mais premium e depois se calhar teres um mais... E eventualmente, se isso for possível no futuro, gostaria. Que é como fazem muitos chefes, né? Sim. Queres contar, o Guilherme é que me disse, o processo de construção deste restaurante, que foste tu que o construíste de raiz? Mais um conselho que eu posso dar a alguém. Não, por acaso, neste aspecto eu acho que o conselho é exatamente ao contrário. Se têm um sonho, se têm uma ideia, se provaram na teoria e através de cálculos que a vossa ideia é possível, invistam tudo aquilo que têm e façam a vossa ideia acontecer, porque acho que é extremamente importante este processo, que mais do que um processo de empreendedorismo é um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem técnico, é um processo de aprendizagem a nível pessoal. Que custa, e custou-me muito. Tive um ano a fazer as obras do restaurante,
Durante... Quase Foste tu que sozinho, fizeste o chão, que pintaste as paredes, que instalaste o sistema de extração de fumo, não foi? De tudo, eu fiz tudo, praticamente. Durante 6 meses, no tempo geral, durante 6 meses estive sozinho. Alguns dias com o meu pai a ajudar, mas como já está com uma idade um bocado avançada, naturalmente que não conseguiu ajudar em tudo aquilo que ele queria. Mas durante muitos dias foram dias de pura solidão e de trabalho de obra. Não ouvis o nosso podcast enquanto estavas a... Muitas vezes nem música consegui ouvir porque era o barulho das ferramentas, Okay. não é? Mas foi, tentei evitar ao máximo investimento externo. Consegui felizmente fazê-lo como se costuma dizer, com a unha do pé, com o mínimo de recursos financeiros possíveis, para que fosse execuível e que não dependesse de mais ninguém, não é? E para que pudesse fazer as coisas exatamente como eu imagino, e que depois mais tarde, porque tive sempre esse receio de mais tarde me arrepender de contar com investimento externo, porque no fundo acabas por perder uma grande percentagem do teu negócio. E se já criaste um nome, e se já criaste tantas coisas, tantos menus, tanta relação com tantos clientes, que estás a partilhar isso com alguém que só te está a viabilizar o negócio em termos financeiros, e se tu sabes que tu mesmo sozinho consegues fazê-lo, epá, eu não consegui olhar para trás. Sim. E se fosse hoje, voltaria a fazer exatamente igual. Até porque quando se está mais apertado é quando se fazem negócios maus, não é? Sem dúvida. E agora já consegues olhar, porque eu lembro desse processo em que, não sei se olhaste para alguma corda pendurada e te pensaste em suicidar, mas sei que foi um processo penoso. Já consegues olhar para agora e dizer, não, do caralho, ter feito isto sozinho. Já sem dá dúvida. esse prazer. Não, dá, claro que sim, todos os dias que entro naquele restaurante e vejo, aí, como é que tu fizeste isto tudo? Até as madeiras. O menu, disseste que é 50 euros, não é? Sim. São 5 pratos, não é? Ou 5 momentos, como os chefes dizem. Exato. E o que eu posso dizer, se calhar para a maioria dos portugueses, ou para muitos dos nossos ouvintes, pode parecer caro. Pode parecer. Eu vou dar, e isto não é por estás aqui, é o exemplo mais honesto e de um exemplo que até falei nisso com o Guilherme no outro dia, que era, no outro dia eu fui jantar com a minha namorada, fomos a um restaurante super convencional, ou seja, o típico agora do petisco português, tem um croquetezinho, não sei o quê, e de repente olhamos, nem pedimos uma garrafa de vinho e pagámos 30 euros por pessoa. E eu estava a dizer, eu sei que as coisas estão mais caras, tudo bem restaurantes, mas tinha valido mais a pena nós não termos vindo aqui, ou seja, cortares em 2 jantares. O mínimo que podes ir jantar fora, um casal pode ir jantar fora 2 vezes por mês. Tem essa coisa, pode ir jantar fora 2 vezes por mês, em 2 fins de semana. Vale muito mais a pena, esta é a minha experiência, vou uma vez por mês e vou a um restaurante como o Escali, em que tens uma experiência completamente diferente. Eu volto a dizer isso, foi das refeições mais memoráveis dos meus últimos tempos, que eu... e dizer, olha, bora, em vez de ir a 2 restaurantes convencionais, bora não fazer isso, embora vamos ficar com uma memória melhor. E esse é o meu conselho em relação, por exemplo, a algumas pessoas que pensam, eu gostava de ir, mas então faz se não tens capacidade para ir, corta 1 ou 2 e vai, porque vais ficar com uma experiência melhor do que, como eu te disse, aquela que eu fui, que é mais um restaurantezinho de petiscos que eu já fui a não sei quantos e de repente arrotei 30 euros e disse, foda-se, como é que eu arrotei 30 euros nisto? Sabes? Nos petiscozinhos que partilhaste. E lembro-me de dizer isso à minha namorada, vale a pena fazer uma economia aqui e depois ir a uma experiência memorável. E é isso que eu aconselho. Pessoas que se calhar estão a ouvir e dizem, estou super curioso, gostava imenso de ir lá, e digo que vos vale a pena. E se calhar pensam, mas a minha bolsa, então façam essa experiência. Sim, percebo que haja bolsas que não dá mesmo para ir, não é? A malta que nem uma vez por mês janta. E acho que quando tu olha, e eu próprio, lá está, eu se calhar, a minha refeição mais cara de sempre foi 70 euros por pessoa num restaurante. Se calhar 4 ou 5 vezes que paguei isso na vida. E a verdade é que se calhar raramente saí satisfeito. Se calhar aqui no Escali, e estou-me a lembrar de outro, que já nem me lembro o nome, e que era fixe. Os outros foi que eu sempre tipo, era bom, mas para o preço não valia a pena. E eu acho que aqui a cena tu pensas, 50 euros, mas 50 euros por 5 pratos. É 10 euros por prato. Sim. E tu às vezes vais a um restaurante que pagas 7 euros por um chouriço assado. Sim. Exato. Sim. Não, são 10 euros por prato. Pagas 15 euros por um pica-pau. Tens sobremesa e é realmente cozinha de autor, não é? Sim. Sem caganças, sem caganças. E então, quando tu olhas para isso, realmente não é caro. O que é agora, por si, as
depois vão dar 50 euros, mais a bebida, que aí tu escolhes um bocado o que é que queres. Podes O que eu gastar posso 3 euros numa cerveja, não é? Claro. Ou podes pedir uma garrafa de vinho ou uma margarita, que são bué da boas. Sim. E que... Eu posso dizer que o chefe teve a cortesia de nos servir uma mescalzinha no final e aquilo foi... Não deu muito a pena. Ajuda E a questão. não, ainda por cima porque eu tinha um trauma, porque a minha grande primeira babadeira daquelas ficas traumatizado. Passas a ver, os teus amigos estão a dançar na pista e tu estás na casa de banho da discoteca, já acho que toda a gente passou por essas. Foi com tequila. A minha é absinto. A tua é absinto, a minha Foi com o tequila. Ivo, não foi? Foi contigo. Foi terrível. Também estavas assim, tu ou não? Não. Foste tu Ele estava assistente. pior. Ele Estava pior que eu. Sim, eu cheguei à porta. Mas numa hora vi para aí 7 ou 8 shots da piscina. Não, foi um absurdo. Uma estupidez. Foi um absurdo. A noite acabou A noite antes acabou da cedinho, meia-noite. a noite acabou cedinho. Sim. E portanto tem essa relação de um pouco de desconfiança com tequila e pá, aquela coisa é outra leça. bom mesmo. É outra leça. Eu não conhecia tequila já, mas não conhecia mezcal. Acho que conheci quando provei lá no outro restaurante a primeira vez. Pai, passou a ser das minhas bebidas. Não é de eleição porque é realmente cara, né? As Mas maiores para garrafas mais quem baratas está são a caras. ouvir e pode ir a este restaurante e pode pedir uma mezcal no fim, fica aqui a dica. Vale a pena. Mas falando diz. nisso, se calhar Sim, fazemos isso. O que é que falámos disso de oferecer um miminho aos ouvintes do podcast Pensaste que forem nisso? que Sim, sem reservarem? dúvida. Sem dúvida. O que é que tens alguma coisa pensada? Primeiro precisamos de uma palavra-passe. não é? Sim, tem que chegar lá e dizer sem barbas na na língua. Sem barbas na língua e demonstrar que efetivamente são... Que ouviram o podcast, Sim, não é? sim, Não sim. sei se há forma de fazer isso, mas acho que é... Eu acho que se ouvirem sem interessante. barbas na língua já, Sim, já vale a pena. Já E foram nós lá porque alguém, oferecemos- se mesmo não tenham ouvido, alguém lhes disse: olha, eu estive a ouvir o sem barbas na língua e é um restaurante em que tu tens que ir. Portanto. Oferecemos um shot de mezcal. Ora, É? É. Foda-se. olha, sim, Não senhor. queres Não, pensar, acho não, que é- não queres pensar numa coisa mais económica? Vamos manter esta oferta É uma oferta muito boa, até pois. ao final do mês de novembro. Novembro, é isso. Ok. É isso que ia dizer para ter uma cena É, limitada. Não é chegar lá daqui a 3 anos. Sim, mas assim pelo menos prova o mezcal. Eu acho Ok. Sim. que é o que faz sentido. Ok. Oferecer um shot E se de gostarem tequila. muito, compram outro. Bebem outro. Exatamente, se gostarem muito, o mínimo que podem fazer é Exatamente. comprar outro. Mas pronto, isso, as pessoas para fazerem reservas, é uma coisa que também não falámos, funciona só com reservas online. Apenas no nosso site, exatamente. Temos 2 turnos, um turno às 19 horas e outro turno às 21 horas. De terça a Chega sábado. perfeitamente 2 horas para jantar. Sim, chega. E portanto, de terça a sábado, com reservas apenas no site e Escali.pt. com... Exatamente, é isso. E uma coisa, por acaso, que nós falámos e já falámos sobre isso, que é, e que as pessoas podem estranhar, e por acaso era um tema que acho que é fixe se falar, que é sobre as reservas. Tu funcionas um bocado como um hotel. No sentido em que as pessoas fazem a reserva, têm Sim. que deixar o número de cartão de crédito, e se não aparecerem, E se não aparecerem, nós cobramos o valor do menu. yeah, Porquê? Porque já foi tudo preparado antes. no passado tivemos, e agora no início do Iscali, deste novo Iscali, tivemos muitas desistências à última da hora e de pessoas que fazem reservas para 5 e depois aparecem, por exemplo, 4. Mas no fundo nós já fizemos o nosso trabalho todo, temos os produtos todos ali à espera para serem servidos. Se nós não servirmos, são produtos que vão para o lixo, que não vão ser utilizados porque já estão fora do frigorífico, porque já não servem, porque já foram preparados, já foram adquiridos e foram pensados para ser servidos para essa pessoa, não é? Da mesma forma que se, por exemplo, alguém tente fazer a reserva e não consiga, quer dizer, como é que eu ia te explicar isto? Ou seja, imaginem que vocês têm uma reserva de 6 pessoas e aparecem 4 e não aparecem 2 pessoas, ok? Portanto, se houvessem mais 2 pessoas que quisessem fazer a reserva, nós estamos a perder a oportunidade de encaixar essas 2 pessoas se nós não tivermos conhecimento que as pessoas não vêm. E por isso damos Eu acho que é 24 importante, horas de sim, antecedência para que cancelamento. sejam Cancelar. Ok. comunicados. Mas tem isso, 24 horas parece que 24 Eu horas acho que é pode ser importante para as cancelado. pessoas perceberem porque é que isto não acontece. Isto não é a primeira vez que existe. Não é? Não. Eu Mas já cá é vi- em comum, não é? Em Cá Portugal. é incomum. cá em comum, mas eu, por exemplo, eu lembro-me que em Nova Iorque há vários restaurantes que fazem isso. Mas há uma coisa que as pessoas têm que perceber, que é como não é um restaurante à carta, em que tens, ou seja, em que é um bife. Um bife tu podes tê-lo ali durante 3, 4 dias, ou que seja, tens uma peça de carne e podes tirá-lo ou não e cozinhá-lo naquele dia. Estes pratos têm que ser
feitos para estas pessoas num espaço de tempo. Exatamente. E se estás a ter esse trabalho todo porque sabes que vais fazer este prato, não podes reaproveitá-lo. Não é a mesma coisa que ter uma peça de carne no frigorífico em que te dá 20 bifes e que podes fazê-lo ao longo de uma semana. E por isso é que existe esta... Eu afastar-me-ia isso. Se eu quisesse reservar um restaurante, e percebo que a maioria das pessoas afasta, porque a mim afastar-me-ia. Que é, vou ver, tenho que pôr o cartão, então se acontece alguma coisa, não sei o quê. E eu ficava tipo pé atrás, principalmente se fosse a primeira vez, não é, que tu vais. Mas a verdade é que não tenho esse problema quando marco hotéis. E os hotéis perdem menos, têm menos desperdício se eu não aparecer. Da mesma forma que também não tens esse problema quando compras um bilhete para um concerto. Sim. Não é? Podes comprar É com seguro, o exemplo que eu costumo dar, Sim. não é? O artista, o músico, não tem um frigorífico cheio de ingredientes que são perecíveis, não é? Sim. Portanto, se quando tens bilhetes para um concerto e não podes ir, se ofereces aos amigos, ou se vendes aos amigos, porque é que não fazes a mesma coisa quando tens uma reserva no restaurante e sabes que não podes cancelar com menos de 24 horas? E é isso que eu apelo sempre às pessoas. E já tive conversas sobre isto com clientes, uns entendem, outros não entendem, ficam chateados e nunca mais voltam, mas é a única forma de eu garantir que o negócio é sustentável. Porque as contas para pagar, elas existem sempre. Sim, eu acho que é mesmo uma aprendizagem. Lá está, o primeiro impacto é tipo, estou a pagar antes de consumir, estás a ver? É quase isso. Num restaurante que normalmente não acontece. Mas por outro lado é tipo, concertos. No resto é sempre assim. É uma questão também de hábito e de algumas pessoas, imagino que há algumas pessoas que vão ao teu restaurante, até porque, segundo percebi, também tens muitos clientes estrangeiros, certo? Alguns. E Mas que se calhar estão mais habituados já a essa dinâmica, dinâmica. Muito bem. Quem quiser ouvir mais sobre o Ivo e sobre chefe de cozinha, vamos falar de tatuagens, droga, álcool, violência, mulheres, tudo isto relacionado com cozinha, não é? Que são coisas típicas de quem trabalha na cozinha. De um episódio, como é só para os patronos, podemos ter histórias mais íntimas. Claro, vamos falar de um skills, episódio vamos falar de facas também. Onde Ivo teve um problema intestinal em Amsterdão. Ok, vamos falar disso. Ok, porque comeu comida mexicana. Não, acho que não. Nem sei o que é que devemos ter comido aqueles croquetes de merda. Ok. Vamos falar de chefes celebridade e dos impérios hoje em dia que alguns chefes têm, não é? Que já são mais do que chefes, são mais do que cozinheiros. O que é que tem que fazer para ouvir essa parte da conversa? Vão a Sem Barbas na patreon.com/Sem Barbas na Língua, subscrevem e pronto, e têm acesso a todos os episódios patronos e todas as semanas. Qual é que é o site do restaurante? www.iscali.pt IZCALLI. Okay. E no Instagram também é iscali.pt. Iscali.pt. Já agora, para finalizar, temos aqui, que eu me esqueço sempre de mostrar durante o programa, a tua ilustraçãozinha. Olha que extraordinária. Mostra lá a ilustração. Olha, está sim, senhor. Ela faz sempre as pessoas mais bonitas do que elas realmente verdade. são. Sim, é verdade. Também fez comigo, não é? Isto não é uma ofensa. Comigo também me fez mais bonito. Que é da Patrícia Girão, que nos faz sempre as ilustrações dos convidados, depois eu envio. Nunca tive uma ilustração minha. Já viste, tinha escrito aqui. E pronto, quem quiser agora para o Natal pode ser uma boa prenda. Vão a Patrícia Girão Gallery no Instagram e ela faz. Olha, no outro dia estava. Ilustrações por encomenda. E podem oferecer àquela tia feia porque ela vai ficar mais bonita. Mas já que estás a falar nisso, estás a falar do Natal. Outra coisa que eu no outro dia estava a ler sobre isso, um artigo interessante dizia, especialmente sobre os casais, que é, em vez de oferecerem merdas um ao outro, tipo os novos, mais um novo iPhone ou os auscultadores, uma merda, as pessoas às vezes estão sempre naquela ânsia de o que é que eu vou oferecer à minha namorada que já tem tudo. Ofereçam um jantar num sítio fixe, no Iscali, ou não uma experiência. Ou eu acho que o picante é afrodisíaco. Exatamente. Não é? Exatamente. Pode ser que depois recebam alguma coisa em troca. Exatamente. E para terminar, queria dizer que vou estar no dia 4 de novembro, sábado, às 5h30, na FNAC da Avenida de Roma, para apresentar o Revolução, com o jornalista Fernando Alves. Dia 9 de novembro, às 6 da tarde, na Biblioteca Municipal de Faro. Dia 11 de novembro, às 5h30, na livraria Fonte de Letras, em Évora. Olá, Sr. Guilherme. Olha, a senhora da editora enganou-se e disse-me que o evento de Évora era às 17h30, quando na verdade é às 4h30 da tarde. Eu não sei se dá para emendar isso, nem que seja no fim do programa, se podias acrescentar um áudio a dizer isso. Olha, afinal, em Évora o Hugo vai estar às 4h30. Também não é assim tão importante, as pessoas podem ver nas redes sociais. Se der e não der trabalho nenhum, sim, se der trabalho, caga nisso, está bem? Grande abraço, muito obrigado. Deu trabalho, Hugo, mas eu, como sou uma pessoa muito decente,
fiz esta edição em que coloquei o teu áudio do WhatsApp no episódio e depois ainda gravei a minha voz a vangloriar-me de o ter feito. Portanto, é isso. Espero que valorizes. Não vais valorizar porque não vais ouvir o episódio, e bem, porque também era um bocado estranho ouvir o episódio no qual participaste. E é isso, pronto. Olá a todos. São 9 da manhã, tenho sono. Já agora, também comprei o meu livro. Pronto, acho que mereço, não é? Depois disto. Vá, Deus, obrigado. E já agora façam-se patronos. Está bem? Pronto, não tenho mais nada para vender. Deus. E no dia 18 de novembro, no Porto, às 5, na FNAC Alameda. Pronto, é isso. Parece um cantor pimba. E bem, as terrinhas todas. Tu já fizeste, já despachaste, não é? Já, eu vou estar em casa. Portanto, é isso. Muito bem, então já sabem, querem mais desta conversa? Façam-se patronos. E se não, até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias. Até já, até para a semana.